boa tarde. Estamos dando início ao nosso Evangelho da Confraternização Espírita Jiquieense. Que a paz de Cristo esteja conosco. Quando nós falamos assim, que a paz de Cristo esteja conosco, será que nós somos capazes de imaginar a paz de Cristo? Porque a nossa paz, todos nós sabemos que muitas vezes é entremeada de guerras. E a paz de Cristo? Somos capazes de imaginar essa paz? Então nós queremos, com essa saudação inicial, desejar a todos muita paz, muita harmonia, saúde, que é o que nós estamos precisando. Já estamos passando de 5 meses de pandemia, estamos praticamente 5 meses com nossa casa fechada, a querida Confraternização Espírita Jiquieense. E esse foi o meio que nós tivemos de estar em contato com todos vocês, levando o abraço, o nosso carinho, falar de nossa saudade. E hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar. A princípio, vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Jesus, trazê-lo para a nossa tela mental, colocá-lo em evidência, sorridente, em paz, em harmonia, porque é de tudo isso que nós estamos precisando. Então, que Ele possa estar derramando sobre todos nós, Ele e a sua querida Mãe, Maria, Mãe Santíssima, esteja juntamente com os seus trabalhadores espirituais, os mentores, a nos proteger, nos amparar, livrar-nos de tudo de ruim que possa acontecer. Então Jesus esteja conosco hoje e sempre. Mas hoje vamos falar sobre um tema que é meio difícil, é meio controverso. Nós vamos falar daquela passagem de Lucas 9:26, Marcos também tem ela. E nós vamos falar sobre deixa eu primeiro fazer a leitura preparatória. Então a leitura preparatória vai ser hoje do livro Vinha de Luz, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o item 51 desse livro, Vinha de Luz, não se envergonhar. Aí, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Isso está em Lucas 9:26. E a mensagem? Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões atrabiliários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé. A fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vistas que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo,
É indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muitos infantis, o trovão da voz e a mímica verbalística, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim, perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Muitos de nós falamos, somos cordeirinhos na hora da pregação, mas quando vivenciamos, principalmente dentro de casa, somos verdadeiros lobos. Então essa mensagem de Chico, através de Emmanuel, menciona isso, fala isso. Tenhamos cuidado. E nós vamos falar hoje, eu ia antecipando, mas a passagem que eu falei que é meia difícil até de se entender é esta: não vim trazer paz, mas a espada. Jesus não veio trazer a paz e sim a espada. É por isso que é complicado. Tem que se ter bastante entendimento para se chegar a uma conclusão do que Jesus quis falar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 16 e 17, diz o seguinte, o 16. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, o seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda para que a depuração se faça mais rapidamente, pois ela sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei um Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só carreta desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias,
os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses. No tocante a esse e a outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão estabelecidas na terra segundo a verdade e os princípios que ensinei. Viu que é profundo? Quando eu digo para a gente tomar cuidado com as entrelinhas do que Jesus falou, não é à toa. E nós temos visto muitas lutas, muitos combates, muitas pessoas morrendo por disputas de religião. Na atualidade nós temos algo bem sério. Não vou mencionar, mas sabemos. Já houve na Inglaterra, na década de 70, 80, um desencontro tão grande entre religiões, que tinham fanáticos, que tinha bairros de cristãos que protestantes não entravam. Protestantes, só por não ser a mesma crença. Imagine outras religiões que não são cristãs. Tinha bairros que um de uma religião não entrava no outro. Aconteceu muito isso nos Estados Unidos com a escravidão, a época da escravidão. Tinha bairros que negros não pisavam, tinha bairros que branco não podia sequer se aproximar. Mas com Cristo se deu muito isso. Haja vista que os primeiros cristãos se reuniam quando era para falar de Cristo, logo após o seu desencarne, a sua crucificação, que se reunia no cemitério, nas catacumbas, escondidos assim de todos os poderosos, né? Então não se podia falar sequer de Jesus em público, em aberto, ter uma casa apropriada para isso. Eles iam para as catacumbas. E vocês sabem como surgiu aquele sinal da cruz que os católicos tanto fazem na missa, quando passam em frente a uma igreja, se benzem. Eu já li uma obra que diz que esse sinal surgiu nessa época, logo após Cristo ser crucificado, onde vinham às vezes pessoas, discípulos do Cristo, falar sobre Cristo com aqueles pergaminhos, aquelas escritas, anotações sobre o que Jesus falou, e vinha de fora, vinha de outras cidades, nas catacumbas, ressaltar que era tudo escondido, e quando eles vinham para uma determinada cidade falar lá nas catacumbas, as pessoas, para avisar um ao outro que vinham essas pessoas falarem sobre Jesus, elas passavam uma pela outra na rua e faziam esse sinal. Quando fazia esse sinal, já estava dizendo para o outro que teria uma pessoa falando sobre Cristo. Então esta foi a origem. Eu li, se não me engano, num livro maravilhoso da doutrina espírita, dessa grossura, deste tamanhão, assim, ó, grandão, A Esquina de Pedra, onde fala como surgiram, né, as primeiras igrejas, quando os discípulos que falavam todos em aberto, em praça, beira de rio, no lago, e aí começou-se a criar templos, igreja, colocava-se
aqueles pedestrais, começaram a usar roupas, vestes que muitas das religiões hoje adotam, bispo, padre, papa, cada um tem a sua. Então surgiu nessa época, logo após esse desencarne de Cristo. E esse livro, A Esquina de Pedra, é lindo, é maravilhoso e narra muita coisa. É um livro que tem muita dor, muito sofrimento, porque os primeiros cristãos, hoje a gente é muitas vezes combatido, o neguinho chama a gente de qualquer coisa, inventa história, fala coisas e mais coisas sobre as religiões, mas no princípio neguinho sofria, pagava era com a vida, era jogado aos leões, essas coisas assim. Então essa passagem, eu não vim trazer a paz e sim a espada, é uma passagem de Cristo que muita gente não compreende. Vou ler o item 17, que é mais curtinho do que o 16, e vocês vão ver o que a doutrina espírita fala. Isso aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 17 do capítulo 18. O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Não se pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, cercado nos seus últimos redutos, tentam ainda barrar-lhe o caminho e levantam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou, as que ele tem de suportar. São todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, as de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Eu me recordo que na confraternização, nos grupos de estudo, quando eu comecei a participar, a coordenar grupo de estudo, e numa quinta-feira tinha uma senhora, amor, doçura igual àquela, pode ter igual, mas superior àquela eu acho que não existe. Dona Bazenar, Dona Bazinha, que era frequentadora do nosso centro, era uma mãe para todo mundo. E um dia, num desses grupos de estudo, ela chegou para mim e falou assim, aquela voz melodiosa, doce, até onde não pode mais. Ô Estevão, tem uma passagem no Evangelho que eu não entendo muito. Tu podia me explicar? E aí ela falou esta: eu não vim trazer a paz e sim a espada. Me pegou de surpresa porque eu era neófito, novinho na doutrina espírita, mas eu já tinha lido algumas peças, alguns livros, alguns trabalhos, feito alguns congressos, muita palestra já tinha assistido, mas me veio uma intuição. Foi a própria espiritualidade que me auxiliou. E eu falei justamente o conceito que nós estamos tendo aqui hoje nesse trabalho. Que quando Jesus falou essa frase, ele estava dizendo que nem todo mundo ia aceitar de pronto o que ele falou. Como já foi lido, tem famílias que tem pessoas com várias denominações. Famílias, quanto maior, mais às vezes tem dissensão. E uma dessas é nesse lado religioso.
A pessoa que tem a sua religião acha, às vezes, que a sua é a mais correta, é a única. É como se costuma dizer, o meu Deus. Não existe isso, gente. Deus é um. Deus é único. Deus é para todos. Até para quem não acredita em Deus. Eu me deparo, às vezes, com pessoas falando, contestando Deus, e eu de cá falo assim: Deus te abençoe. Continue te abençoando. Deus continue te abençoe, não. Continue te abençoando, porque Deus, como Jesus falou, eu não perderei sequer uma das minhas ovelhas. Então, mesmo que as pessoas estejam de cá, falando que Deus não existe, falando isso, aquilo outro, Deus está sabendo da condição de cada um de nós, sabendo do adiantamento, sabendo do atraso, da dificuldade pela qual a pessoa está passando, por que ele fala aquilo, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Todos nós possamos estar hoje dando aqui murro em ponta de faca para dizer que Deus não existe, mas vai chegar o dia que nós vamos do Pai, dos braços de Jesus, de Deus, de nossa Mãe Maria Santíssima. Eu costumo às vezes falar, acho que já até falei aqui, que eu não entendo por que tem igrejas protestantes que não aceitam Nossa Senhora como uma mulher santa, que fala que ela é uma mulher comum, uma mulher como outra qualquer, que de santa ela não tem nada. E eu fico de cá assim, pasmo. Por que uma criatura maravilhosa daquela não é santa? Não pode ser santa, não pode estar exercendo um grande trabalho lá no mundo espiritual, auxiliando Jesus. E fica assim aquela coisa difícil de entender. Porque se todos nós queremos que nossa mãe seja respeitada, nós veneramos a nossa mãe, por que a mãe de Jesus tem que ser tratada assim? É difícil entender. Eu fico imaginando a grandeza moral dessas pessoas para falarem da mãe de Jesus. Certa feita, estava fazendo campanha do quilo e eu bati palmas. Fui atendido por uma senhora e ela chegou. Eu: bom dia, nós somos legionários da campanha do quilo. Estamos pedindo em nome de Cristo um auxílio para os irmãos carentes. E a senhora entrou prontamente para ir buscar a sua contribuição para a campanha do quilo. E veio com, se não me engano, 1 quilo de arroz na mão. E aí, quando ela foi me doar, colocar no saco, que a gente leva o saco assim, a gente abre a boca do saco e a pessoa deposita o alimento dentro. Aí ela virou e falou assim: ô meu filho, me diga uma coisa. O que é que vocês acham de Maria, mãe de Jesus? Aí eu não tinha outra coisa para falar. Falei: Maria é um dos espíritos mais nobres que já encarnou aqui na Terra. É um dos espíritos da equipe de Jesus que veio para auxiliar como filho e auxiliar na sua grande tarefa. Ela virou e falou assim: meu filho, eu vou te contar um caso. É até meio cômico esse caso, mas isso ela me falou que foi verídico. Certa feita ela foi a um médico e na recepção ali ela chegou, sentou, cumprimentou todo mundo e 2 senhoras estavam a conversar. Já estavam conversando quando ela chegou. E a conversa delas era justamente essa.
que Maria não era santa, era uma mulher como outra qualquer e tal, e falava. E geralmente tem pessoas que quando começam a fazer isso falam em voz bem alta para que todos percebam. E aí ela disse que chegou assim, baixou a cabeça, ficou ouvindo a conversa. Aí ela disse que ficou, olhou, elas falaram. E aí ela virou e falou assim: "Ô, minha filha", apontou para uma delas, "você é filha de quem?" "Aí eu sou filha de fulana de tal." "E você?" Com a outra. "Aí eu sou filha de fulana de tal, assim, assim." Ela fez: "Misericórdia." Virou o rosto assim e falou: "Misericórdia. Vocês são filhas dessas duas mulheres?" Misericórdia. Aquilo é o pior tipo de pessoa que possa existir. E aí, as duas mulheres começaram a se enfezar. Se enfesaram, e ela falando mal da mãe das duas mulheres. E aí, você não conhece minha mãe, você fala uma coisa de minha mãe, dessa de minha mãe, você não conhece minha mãe. Ela falou assim: "Pois é, minha filha, eu não conheço tua mãe, nem sei quem são vocês, nunca vi. Mas você ficou chateada, não ficou? Porque eu falei de sua mãe?" "Fiquei sim, não gostei nada do que a senhora falou de minha mãe." Falou assim: "Pois é, minha querida, é assim que Jesus está agora com vocês. Vocês falando mal da mãe dele." Diz que essas duas mulheres parece que pegaram a boca e botaram dentro de um saco. Não falaram mais nada. O tempo todo que ela ficou lá para ser atendida, essas duas mulheres não falaram mais nada. Então, falar sobre Jesus, sobre Maria, sobre Deus, muitas vezes tem pessoas que contestam. E outro dia eu vi um vídeo, por incrível que pareça, de um homem, eu vi no YouTube, ele falando sobre por que às vezes os ateus parecem levar quando vai ter um debate sobre. E aí esse homem, esse rapaz, esse senhor, ele tem um livro, um ou dois, não me recordo, sobre justamente isso. Por que que às vezes parece que eles levam vantagem? Aí esse senhor, no livro dele, trata que muitas vezes essas pessoas entram sem escrúpulo mesmo para falar sobre Deus, desfazer de Deus, e entram e querem. E muitas vezes a pessoa que vai falar sobre Deus fala, e muitas vezes não consegue resultado nenhum e prefere se calar. Já que está sendo uma conversa improdutiva, o homem prudente faz isso. Cala-se. Deixa ele lá com o pensamento dele. Então parece que eles levam vantagem. O livro tem esse livro, eu assisti esse vídeo no YouTube, eu posso até outra hora procurar para passar para vocês. Pois bem, não vim trazer a paz, e sim a espada. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem terão os homens serão os seus familiares. Isso está em Mateus 10, 34, 36. E também Mateus fala sobre isso, e aí tem uma colocação aqui que diz o seguinte: é preciso muito cuidado na análise dessa citação evangélica, pois uma interpretação literal pode favorecer manifestações de lutas externas sob o jugo da espada, o fato que não deixa de representar uma perigosa insensatez, considerando-se ser Jesus guia e modelo da humanidade. Jesus falou nesse sentido,
Não. Jesus falou no sentido de termos prudência, sermos coerentes. E aqui diz o seguinte: inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Que eu falei antes, que a paz, desde muitos séculos, foi visceralmente viciada. Tem paz aqui, mas para que tenha paz, tem do lado ali um canhão apontando, tem uma bomba armada lá para que você não se manifeste. Então, está sendo paz isso? Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. É o que eu falei, do canhão apontando uma bomba armada. Jesus não poderia endossar a tranquilidade desse jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo. Trouxe consigo a luta regeneradora. Olha o que Jesus trouxe, a luta regeneradora. A espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si. E essa citação foi de Chico Xavier, né, do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida. E aí mais uma. As sucessivas reencarnações aproximam as pessoas, mostrando que no plano familiar se encontra, na maioria das vezes, não somente afetos, mas também desafetos. A dissensão passa a ser compreendida como divergência entre pessoas que pensam de forma diferente, ainda que unidas pelo laço do parentesco. A doutrina espírita nos ensina que as pessoas que se desentenderam em outras encarnações estão hoje, em geral, congregadas dentro de uma mesma família, buscando o resgate e a harmonização indispensável. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele, em Jesus, a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Mais outra colocação do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Caminho. Pois é, meus irmãos, diante dessas colocações de Emmanuel, através de Chico, dos casos que nós falamos aqui, como duvidar de que Jesus veio sim trazer a espada, mas a espada da paz, a espada da harmonia. Ele trouxe a espada com a qual nós vamos buscar agregar, unir, juntar. E essa é a missão de todos nós aqui nesse planeta. É crescermos, é evoluirmos. Eu falei há alguns dias que um palestrante falou que a doutrina espírita não está aqui para ter médiuns, para incorporar espírito, para isso, para aquilo outro, não. A doutrina espírita está aqui no mundo
Isso está se não me engano, na introdução do Livro dos Espíritos. É para impulsionar a humanidade, fazermos crescer, fazermos evoluir. Tem uma jogada, uma colocação que eu fiz uma vez em Conquista, que muitas vezes não, todas as vezes, Deus nos cria aqui assim, ó, nesse ponto. Aí quando nós passamos para o reino nominal, aí a gente faz um U, uma trajetória que é um U. Essa trajetória a gente começa aqui, ó, simples e ignorante. Aí às vezes vamos adquirindo hábitos que não são muito bons, mas nessa descida aqui nós vamos ter que aprender a nos transformar, melhorar. E aí começar a fazer, ó, esse contorno, e aí começar a ascender, começar a subir para chegar a Deus. Lembra do eu sou o caminho, a verdade e a vida? É com Jesus que nós vamos fazer isso. Então, meus irmãos, que a paz de Cristo continue com todos. Saudade imensa de todos vocês. Estamos aqui já há 150 dias, mais ou menos, 5 meses. 150 dias. 5 vezes 3, 15. Então, recolhidos, sem ir à nossa querida casa confraternização, mas estamos daqui, vibrando, orando, fazendo evangelho, fazendo lives, para continuar esse laço que é tão grande entre nós. Vamos fazer a nossa prece para encerrar, agradecendo a todos. Eu vi aqui algumas pessoas, não li, porque a visão, estou lendo aqui algo maior, mas o pequenininho no celular não dá para ler. Posteriormente eu vou responder a todos e agradeço desde já a participação de todos. Pedir a Jesus que continue abençoando, dando paz, saúde, harmonia, que possam os bons espíritos estarem influindo positivamente os cientistas, os médicos, enfermeiros, todas as pessoas da área de limpeza, recolhimento de material, enfim, que possamos estar sendo amparados. Que esses espíritos que estão lá no mundo espiritual recebendo, todos que estão partindo daqui, muitos em desespero por não aceitarem devido a familiares, filho, esposa, mãe, e muitos estão chegando lá bem desequilibrados. Então que eles possam receber de Jesus a bênção para que eles façam esse trabalho maravilhoso que eu sei que eles estão fazendo. Então que Jesus nos abençoe, nossa Mãe Maria Santíssima, coloque sobre nós o seu manto maravilhoso. Muita paz para todos.